Olá pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje vamos falar de Invasores de Corpos, do original Invasion of the Body Snatchers, o clássico filme de terror e ficção científica de 1978. Invasores de Corpos foi dirigido pelo Philip Kaufman, um cara que era muito fã do filme original, é um remake de um filme dos anos 50, e ele é considerado um dos melhores remakes de filmes de terror já feitos, o que é bem curioso, porque o filme dos anos 50 já é um clássico por si só. E ao contrário de filmes tipo Enigma de Outro Mundo, de 82, que também é um remake de filme dos anos 50, também é considerado um dos melhores remakes já feitos, e na real tem pouco em comum até com o filme original, o Invasores de Corpos tem um roteiro muito parecido com o filme dos anos 50. Ele é um remake mais tradicional, que refaz as mesmas cenas e os mesmos personagens ao longo do filme. E acho que por causa disso, para falar do filme dos anos 70, é muito difícil não falar do filme dos anos 50 também para comparação. Então, hoje também vamos falar de Vampiros de Almas, do original Invasion of the Body Snatchers, o clássico de terror e ficção científica de 1956. E aqui a gente pode entrar num contexto mais, porque o filme dos anos 50 é uma adaptação de um livro chamado The Body Snatchers, e o filme foi dirigido por Don Siegel, conhecido por dirigir nos anos 70 alguns filmes clássicos do Clint Eastwood, como Dirty Harry e Escape de Alcatraz. Enfim, o Vampiros de Almas foi um filme feito ali nos anos 50 por um orçamento bem reduzido, mas que acabou sendo um sucesso de bilheteria e se tornou um dos grandes clássicos da década. Geralmente é colocado como um dos melhores filmes de terror e ficção científica dos anos 50. O remake dos anos 70 foi igualmente bem sucedido, e acho que essa resposta se dá porque são filmes que tocaram muito nessa questão do terror real, da paranoia que estava tomando conta ali das pessoas que estavam vivendo essa época da Guerra Fria. E apesar dos dois filmes terem uma abordagem um pouquinho diferente, os dois são a mesma história, são os alienígenas que caem na Terra, que estão lentamente substituindo todos os humanos por clones, por cópias perfeitas. Eles são literalmente aliens que roubam o corpo dos humanos. E como esses dois filmes são clássicos, o que é raro para um original e um remake, os dois são bem lembrados e referenciados em diversos filmes e séries e tudo hoje em dia. Desde Heróis de Ressaca do Edgar Wright até uma piada aleatória num episódio de South Park. E já até tiveram outros remakes que não atingiram o mesmo status de clássico, um nos anos 90 e um nos anos 2000. Mas o vídeo de hoje é para eu falar sobre esses dois clássicos ao mesmo tempo, porque como eu disse, o roteiro dos dois é bem semelhante, mas também tem bastante diferença aqui, e eu acho que se for para fazer uma análise do filme dos anos 70, ela fica mais completa com a comparação ao original. Até porque eu gosto dos dois filmes, eu acho que os dois são clássicos importantes pro gênero, mas eu gosto mais do remake nesse caso. Eu acho o filme dos anos 70 mais aterrorizante e que tem um roteiro mais trabalhado ali. Mas antes de falar dos dois filmes, vou pedir para vocês se inscreverem no canal se vocês não foram inscritos ainda, comentem aí embaixo se vocês já assistiram o Invasion of the Body Snatchers, a versão que vocês preferem também. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhem a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Também vou pedir pra vocês serem membros da Trasheira Violenta, porque quando você é membro, você tem acesso a bastante conteúdo exclusivo e você pode votar em filmes pra gente falar aqui no canal. Inclusive, Invasores de Corpos foi uma escolha dos membros. Na verdade, empatou com Poltergeist, do Tobe Hooper. Mas como Invasores de Corpos estava ganhando durante quase a enquete inteira, eu considerei esse. E também a gente tem que deixar avisado spoilers, essa é uma sessão Trashback, os spoilers estão sempre liberados, porque são filmes que já saíram faz bastante tempo. Então é isso, vamos lá! Em questão de narrativa, o que é mais diferente dos dois filmes é o começo e o final. Isso porque, isso é um fato conhecido, o filme dos anos 50 foi vítima de uma alteração pelo estúdio. Os produtores achavam que a história estava sombria demais e que precisava de um final que desse mais esperança para a audiência, ao invés do final de terror pessimista que o filme originalmente tinha. Mas o que aconteceu foi que o filme dos anos 50 ganhou essa história de armação. A trama principal acabou sendo um flashback que está sendo contado pelo protagonista para dois psiquiatras que estão interrogando ele depois que tudo aconteceu. O que no começo até que é interessante para fazer essa história de armação, mas no final parece só que eles colocaram uma coisa corrida ali para tentar dar um final feliz, que foi exatamente o que aconteceu, né? Mas uma consequência dessa história de armação para a trama do filme como um todo foi que acabou dando um ar de filme noir pro filme. Porque ele já tinha essa coisa meio investigativa do gênero, do começo, que é a cidade com um mistério, mas agora com essa história de armação, a trama estava sendo contada por um personagem, e então tem vários trechos de narração explicativa, aquela coisa bem característica do noir. O protagonista contando a história dele pra gente enquanto a gente está vendo a história desenrolar. Já o filme dos anos 70 começa apresentando a ameaça alienígena pra gente. Ele mostra de um jeito bem visual a origem do problema,
Começa em outro planeta, a gente vê essas criaturas, essas substâncias decolando e indo cair na Terra em forma de chuva. O que é legal porque no filme original, essa origem extraterrestre das criaturas só é explicada no último ato. Mas o remake reconheceu que quando as pessoas fossem assistir esse filme, elas provavelmente já iam saber a história. Então ele já começa jogando as cartas dele na mesa. Eu acho que essa é uma diferença boa pra trama dos dois também, porque o remake é um daqueles tipos de filme que trabalha com aquele esquema de que você sabe o que tá acontecendo, mas os personagens não sabem. E por isso ele fica tenso. Já o original é uma coisa mais do suspense. Você vai descobrindo o que está acontecendo ali junto com os personagens. Mas os dois, como eu disse, têm a mesma ordem de acontecimentos. O protagonista começa a perceber que tem relatos recorrentes na cidade de pessoas que não reconhecem mais seus familiares. Elas falam que não são as pessoas que eles parecem ser. No começo, eles acham que isso é um tipo de histeria coletiva, mas logo o protagonista percebe que tem alguma coisa rolando ali e que as pessoas de fato estão sendo substituídas. Isso porque ele tem um amigo escritor que descobre na própria casa um corpo sendo gerado que é o clone dele, sendo preparado para fazer a substituição. E eles descobrem também que essa substituição só acontece quando a pessoa está dormindo, então eles não podem dormir. Isso é uma coisa que os dois filmes fazem de um jeito bem efetivo. Eles mostrando o amigo escritor descobrindo o corpo, percebendo que vai virar ele, copiando até os mínimos detalhes. No filme dos anos 50, a criatura copia um corte que está na mão do escritor. No filme dos anos 70, a criatura copia um sangramento de nariz que ele está tendo. São diferenças sutis na cena, mas é o mesmo propósito. Mostrar como eles estão copiando os personagens do jeito que eles estão ali na hora mesmo. O que acontece depois disso é o trecho do filme que é mais a teoria da conspiração. É o núcleo de 4 personagens, o protagonista, o interesse romântico dele, o amigo escritor e a mulher do escritor, tentando alertar as autoridades, mas percebendo que é tarde demais, que as autoridades também já foram substituídas. Essa parte eu acho mais desesperadora também no filme dos anos 70 por causa da mudança de ambientação que eles fizeram. Nos anos 50, o filme se passa em uma cidade pequena, um lugarzinho fictício chamado Santa Mira, que inclusive foi referenciado no Halloween 3, que pega bastante desse filme também. Já no filme dos anos 70, a história se passa em São Francisco, que é uma cidade bem grande, então as criaturas dominarem São Francisco com a mesma facilidade que eles dominaram Santa Mira no filme dos anos 50, é bem mais assustador. Os 4 protagonistas vão sendo perseguidos, encurralados e vão se separando, eles vão sendo transformados aos poucos. Os 2 filmes terminam com o protagonista e o interesse romântico dele fugindo, mas a mulher não resiste, ela acaba dormindo e sendo transformada também. As cenas são as mesmas, assim, tem paralelos óbvios. O plano de dominação dos alienígenas, com todos os clones fazendo filas, indo pegar os ônibus para espalhar lá os casulos alienígenas deles. E os 2 têm um momento de esperança falsa, quando o protagonista escuta uma música, que é um sinal de esperança. Os humanos estão tocando ela porque os aliens não entendem o que é música. Só para ele chegar lá e descobrir que na verdade são os aliens que estavam mexendo num rádio ou alguma coisa assim. Então a trama tem muitos paralelos aqui, e para falar mais disso eu vou falar agora dos personagens do filme. E de novo, eu gosto do filme dos anos 50, mas o dos anos 70 eu acho que tem personagens melhores. Eles são mais estabelecidos, eles têm mais personalidade, e isso também por causa dos atores, porque o elenco do filme dos anos 70 é bastante carismático. Começando pelo protagonista, o Benel, que tem profissões diferentes nos filmes até. No original ele é um médico interpretado pelo ator Kevin McCarthy, que faz um ótimo trabalho, inclusive, nas cenas de surto e de terror no final, quando o personagem está desesperado. No remake, ele é um inspetor do departamento de saúde da cidade e ele é interpretado pelo Donald Sutherland, que eu acho que está muito bem nesse filme também. Ele é um cara mais humano aqui, dá pra simpatizar mais com ele. Isso porque nos anos 50 os personagens geralmente todos se encaixavam como o herói americano de ação. Então é sempre um cara meio genérico assim que tá estrelando nesses filmes. O interesse romântico dele é a Elizabeth, que nos anos 50 eu acho que é a pior coisa do filme, porque o primeiro que eles são um casal que tem menos química do que um poste caído no meio da rua, e a personagem dela no filme original é péssima porque ela é um peso morto na trama. Ela é uma daquelas mulheres de filme antigo que só grita quando vê alguma coisa e é completamente inútil. Sendo que nos anos 50 esse estereótipo já estava sendo quebrado pelos filmes de terror e ficção científica que estavam colocando mulheres como cientistas e professor enredo e afins. Então ela, na verdade, não faz nada no filme original, ela mais atrapalha do que ajuda. E quando ela tenta ajudar em alguma coisa também, o cara não deixa, então tem esse problema. E no remake ela é um personagem mais interessante porque ela nem é um interesse romântico direito, na verdade, eles mal são um casal. Ela é uma amiga de trabalho do protagonista, ela trabalha com o exame de laboratório que ele faz, então ela também ajuda a identificar o que são essas criaturas, a entender como que elas funcionam. E a relação dos dois é bem mais interessante, é diferente. Em alguns momentos até tem uma atração, tem um clima ali,
mas nunca acontece muita coisa entre eles. Um personagem importante nos dois filmes é o amigo psiquiatra. Ele é o personagem que faz o papel ali do cara racional, o cara que não acredita no plano dos alienígenas, que tenta explicar tudo o que está acontecendo como é uma histeria coletiva. Nos dois filmes ele é o primeiro a ser substituído por alienígena do grupo e é ele que lidera a busca por todo mundo no último ato. Nos anos 50, o personagem serve como um professor enredo no final, e é só a partir dele que a gente descobre a origem das criaturas e todo o plano delas. O filme dos anos 50 acontece muito isso por causa do orçamento reduzido. Eles acabam contando pra gente mais do que mostrando pra gente. Então é um alien meio vilão do James Bond que só chega lá e explica toda a história de vida deles e por que eles estão ali fazendo isso. E eu adoro que no filme dos anos 70, quando parece que o psiquiatra alien vai começar a fazer essa explicação, o protagonista só mete um socão na cara dele ali e acabou o diálogo. Nos dois filmes ele mostra pra gente que o psiquiatra já foi substituído como se fosse uma grande revelação. No filme dos anos 50, até menos, porque os personagens conseguem sacar rápido que o cara foi substituído e já param de confiar nele no começo do filme. Mas o remake, ele faz uma parada que eu acho genial também, que é a escolha de elenco pra fazer a gente suspeitar menos do personagem. Porque eles chamam o Leonard Nimoy pra fazer o psiquiatra, que é famoso por interpretar o Spock no Star Trek. Eu acho que justamente por isso que é uma escolha certeira, porque o Spock é um personagem que não tem emoções, que ele age por pura lógica. Então você já tá acostumado com o Leonard Nimoy fazendo isso, você já espera isso dele. Então quando ele tá agindo 100% racional no filme sem muita emoção, você naturaliza isso porque ele é o Spock. Mas aí no final da cena revelam que ele tá agindo desse jeito não porque ele é o Leonard Nimoy, mas porque o personagem já virou um clone, um alienígena e eles não têm emoção. Eu acho inclusive que dá pra ver uma diferença na atuação do Leonard Nimoy aqui na primeira cena dele. Porque ele ainda é humano, ele ainda é um cara bem expressivo, que tem emoções ali. Depois dessa cena, quando ele vira o clone, que a atuação dele vira total Spock do Star Trek. Tem o personagem do escritor também, que no filme original ele tá lá mais pra fazer a história andar, e a partir do momento que ele não é mais necessário pra trama, ele sobe num carro e ele some por boa parte do filme, só pra aparecer no final já convertido em alienígena. No remake, ele é interpretado pelo Jeff Goldblum, e ele tem a mesma caracterização de gênio incompreendido que fala demais que a maioria dos personagens do Goldblum tem. E a cena que ele é capturado pelos alienígenas tem mais impacto também, porque não é só ele entrando num carro e indo embora. A cena tem muito mais a sensação de que vai dar errado, porque ele só sai correndo no meio dos bichos para desviar a atenção deles. Tem mais uma sensação de um sacrifício heróico. E a mulher do escritor é realmente a personagem mais diferente nessas duas versões. No original ela não faz diferença pra trama, ela só some do filme na metade, nem aparece de novo, mas no filme dos anos 70 ela é uma das mais inteligentes do rolê. Isso porque ela é meio doidinha, ela acredita no sobrenatural e ela tá mais aberta a encarar o que são essas criaturas. E por causa disso, ela se adapta melhor às criaturas, ela que saca que dá pra enganar os bichos se você agir igual a eles, e ela consegue ficar bastante tempo infiltrada lá. E a Veronica Cartwright, a atriz que interpreta ela, tá muito bem no filme também. Ela tá surtando bastante na maior parte do tempo e eu acho ela aqui sensacional. E uma coisa legal desse filme é que os dois têm pontas bem curiosas aqui. O filme dos anos 50 tem um figurante em uma cena que tem duas falas que é interpretado pelo Sam Peckinpah, o lendário diretor de faroeste violento, antes dele ser um diretor. E o filme dos anos 70 também tem uma galera participando ali. O Robert Duvall, saído diretamente de Poderoso Chefão 1 e 2, tá literalmente fazendo figuração aqui. Ele é um padre que tá no balanço no começo do filme. E o remake também tem participações do Don Siegel, o diretor do filme original que interpreta um taxista clonado, e do Kevin McCarthy, o ator original que tá mais ou menos reprisando o papel dele aqui. Ele não tá fazendo literalmente o mesmo personagem, mas de certa forma é. Ele é um cara maluco que tá correndo na rua gritando sobre os alienígenas que estão invadindo, que é o que ele acaba fazendo no final do filme original. Fizeram tudo igualzinho pra dar a impressão de que o cara tá há 20 anos correndo na rua tentando avisar de uma invasão aí, mas que não deu certo ainda. Em questão de direção, eu também prefiro o remake. O filme dos anos 50 é bem dirigido, mas ele é limitado pela época e pelo baixo orçamento. Ele tem cara desses filmes com direção mais econômica, que eu geralmente menciono aqui, que eles gravam tudo em planos mais abertos, pegando o máximo de ação possível em cada plano. Já o dos anos 70 é um filme que teve mais liberdade, ele é um filme mais criativo visualmente. Ele tem uma fotografia muito boa que tenta simular um visual noir para pegar essa atmosfera do primeiro filme, só que com cores. E às vezes ele até usa uma luz colorida aqui ou ali para ressaltar o elemento alien que está acontecendo. Mas eu também tenho uma impressão de ter uma coisa meio observadora na direção desse filme. A câmera às vezes é colocada ali como uma coisa meio escondida, meio documental. E muitas cenas de diálogo nesse filme são feitas de um jeito mais natural, com dois diálogos rolando ao mesmo tempo. Então tem esse aspecto mais documental, de naturalidade que eles querem passar para a história ali. E ele também é um filme que tem seus momentos bem visuais. Tem o plano dos personagens conversando de
frente para um espelho que tá com reflexo bem distorcidos deles, que mostra logo de cara o tema do filme. É um clone, mas é um clone que tem alguma coisa errada ali. E os dois filmes têm ritmos muito bons, principalmente dos anos 50, que eu acho que é um filme muito ágil pra época. Mas como eu disse mais cedo, eu prefiro o roteiro do remake. Eu acho que ele tem muito mais detalhe ali. Eu gosto que a origem dos aliens é mostrada mais. Inclusive essa coisa da vagem, do casulo que germina esses clones é muito mais aproveitada. Os aliens aqui têm a origem deles como uma forma de vida de planta alienígena, que as pessoas estão pegando as flores e levando pra casa, e é aí que essa parada toda começa a espalhar. E tem um detalhe que eu acho muito sinistro nesse filme, que desde o começo, quando o marido da protagonista é clonado, eles começam a dar destaque para essas coisas que ele tá jogando no lixo. E em vários momentos da trama a gente vê os caminhões de lixo passando e pegando esses resíduos esquisitos. E aí tu percebe que, na verdade, eles são os restos mortais das pessoas que foram substituídas. Então, esse filme fica muito mais macabro quando você vê esse começo pensando nisso. Até a primeira cena que o Spock aparece, ele termina a cena do lado de uma lata de lixo com os restos mortais ali bem evidentes, o que é um indício claro de que ele é o próximo no filme a rodar. O que é representado pelo figurino dele também. Porque na primeira cena ele tá usando um bege ali, uma parada mais neutra. Depois que ele muda, ele troca pra um suéter vermelhão, pra simbolizar o perigo ali que ele tá representando agora. O filme dos anos 50, como eu disse, mais conta do que mostra. E por causa disso, os personagens parecem meio irregulares, porque ou eles são muito inteligentes ou eles são meio burros. Quando eles batem o olho no bichão deitado ali na sala do escritor, eles imediatamente já sabem tudo sobre a criatura e já começam a explicar o comportamento dele ali com uma exatidão. Eles sabem que ele tá sendo feito pra substituir o cara, e eles ficam ali, de boa, tomando uma pinga, tirando uma soneca do lado do bicho sem se preocupar muito. Acho que tem uma ingenuidade nesses personagens que quebram um pouco a tensão do filme original. Porque numa cena de noite eles estão super preocupados, invadindo casa alheia, se perguntando quem que é a criatura, tentando achar uma prova de que ela existe. Mas aí no dia seguinte eles estão lá de boa fazendo um churrasco, interagindo como se nada estivesse acontecendo. E para todas as ideias muito boas que o filme dos anos 50 tem, eu acho que ele peca ainda em tentar meter uma subtrama de um drama com um romance ali com o casal protagonista, que não me desce muito. O filme dos anos 70 eu acho que consegue manter mais uma atmosfera de tensão, uma sensação de paranoia ali o filme todo. Porque depois que os personagens encontram um corpo e descobrem que tem uma coisa errada ali, não tem mais uma quebra de volta pra realidade do dia a dia. Dali pra frente é só perseguição e paranoia o filme todo. E a cena mais bizarra do remake, que eu acho que é uma boa releitura do original, é a cena do cachorro. O que rola nos dois filmes é que os personagens estão tentando escapar ali infiltrados na multidão. Eles não podem demonstrar emoções, porque eles estão fingindo ser os alienígenas, mas o que acontece é que a Elizabeth grita quando ela vê um cachorro na rua e estraga o disfarce. No filme dos anos 50 parece ser só estupidez mesmo. Um cachorro passa na frente de um carro na rua e ela grita só porque ela é um peso morto nesse filme. Nos anos 70 eles fizeram ser tão bizarros que o grito é justificado. Eles preparam esse personagem que é o cara que fica na rua tocando banjo e depois o protagonista encontra ele dormindo do lado de um casulo e chuta o casulo. Só que fica implícito que aí o processo de clonagem dele, por causa desse chute, foi danificado. Por isso que o resultado da clonagem dele é ele fundido junto com o cachorro que estava dormindo do lado dele. Acaba que é um cachorro com um rosto humano, e isso é um bom motivo para o personagem gritar quando vê, porque é uma parada bem bizarra. E claro, a gente tem que falar dos efeitos do filme. Dos filmes, né? São dois. Como o filme dos anos 50 foi meio limitado por orçamento, a cena dele com mais efeitos são os casulos recriando os personagens, que você vê eles se abrindo e cuspindo uma gosma que vai tomando uma forma humana. Isso é muito bem feito. E no remake tem isso também. O filme todo, inclusive, puxa para um lado mais body horror da coisa. E é muito curioso porque isso foi feito antes dos grandes filmes de body horror que popularizaram isso nos anos 80. É uma parada mais grotesca, mais explícita. A gente vê os corpos se formando ali, toda essa cena do nascimento e deles tomando forma humana. É bem lenta e com uma trilha sonora esquisita. A cena toda é muito grotesca e é bem efetiva. E o filme até tem um gore de leve quando o protagonista esmaga a cabeça do clone dele que estava sendo feito ali. O que eu acho muito engraçado, porque nas duas versões do filme, os aliens estão fazendo clone das 4 pessoas, mas o protagonista só destrói o clone dele e deixa o resto lá vivo que se foda, né? O remake ainda tem uma cena de body horror tensa aqui no final, que é quando a Elizabeth é transformada no clone e o corpo dela só desintegra ainda nos braços do protagonista. É um momento bem chocante no final do filme. O que é engraçado porque nos anos 50 tem uma cena que é parecida. A mulher dorme nos braços do protagonista e acorda como clone, com a mente dominada. O que na real não faz muito sentido e isso é uma coisa que me incomoda também no filme original. Porque eles ficam o tempo todo falando dos casulos e dos clones que estão sendo gerados ali,
e os aliens habitam esses corpos que foram gerados pelo casulo. Mas nessa cena no final, a mulher só troca de personalidade sem trocar de corpo. Ela vira um alien ali imediatamente. Então isso acaba deixando todo esse rolê dos casulos e dos corpos novos bem desnecessário no resto do filme. Os vilões, os alienígenas, têm algumas diferenças nos filmes também. E tem uma coisa que eu prefiro no original, que é a atuação desses aliens, como eles são abordados. Porque o que assusta ali é que não é muito perceptível a diferença entre o alien e a pessoa normal. A diferença não é tanto pra gente que está assistindo, é mais pros personagens que estão ali, que estão falando que tem alguma coisa errada com a pessoa que eles conhecem. É uma coisa bem mais subjetiva, o que eu acho mais assustador. No filme dos anos 70, todo mundo que é transformado começa a agir de uma maneira imediatamente suspeita, todo mundo vira meio robótico. É até meio difícil de acreditar que ninguém nessa cidade percebeu essa mudança grotesca, porque é muito diferente. Eu gosto desse lance da trama dos aliens só copiarem as pessoas quando elas estão dormindo, aquela coisa de que se você dormir, você morre. E você não consegue ficar sem dormir por causa da biologia humana, então isso é um pouco aterrorizante. É aquela sensação do inevitável, de que você vai ser substituído uma hora ou outra, não tem o que fazer. E uma coisa que o remake adiciona pra esses vilões na história também, que ficou muito característico, é o grito deles, o grito dos aliens. Quando eles veem um humano, eles apontam, abrem a bocarra demoníaca e soltam um grito que definitivamente não é humano. É bem perturbador. E isso acabou sendo uma das imagens mais reconhecíveis desse filme. Antes de falar dos finais dos filmes, eu queria falar um pouco mais sobre o simbolismo que os filmes acabaram carregando, principalmente dos anos 50. O filme teve várias interpretações políticas diferentes do público, e pelo que eu pesquisei, o pessoal que fez o filme já declarou que eles não queriam fazer uma coisa abertamente política. Mas que acabou sendo, porque o filme original, pelo menos, foi feito ali bem na época do macartismo, no auge assim da Guerra Fria dos anos 50, da caça às bruxas que o governo americano estava fazendo com os supostos comunistas que estavam no país. E o engraçado é que esse filme foi interpretado como uma crítica aos dois lados dessa parada. Tiveram críticos que estavam vendo o filme como anti-macartismo. Nesse caso, os aliens roubando os corpos seriam o próprio governo americano tomando atitudes totalitárias e fazendo essa caça às bruxas com os protagonistas. Mas também tiveram interpretações de que o filme era anticomunista e mostrava essa ameaça vindo de fora, tomando conta do país, fazendo a mente das pessoas como se fosse a invasão soviética. E é bem engraçado porque são duas visões bem opostas do filme e as duas encaixam com o que acontece na trama. E o que eu acredito é que o filme não é deliberadamente sobre nenhuma das duas mesmo. Mas ele com certeza foi influenciado pelo clima político da época, porque não tem como. Isso é uma coisa que eu sempre falo aqui, que o cinema de terror de cada época é influenciado pelo terror real que as pessoas estão vivendo. Por isso que nos anos 50, a maior parte dos terrores era ou paranoia de não saber quem é seu amigo e quem não é, ou terror atômico de bomba atômica e radiação. E é esse aspecto que o Vampiro de Almas pegou e trabalhou com maestria, a paranoia. São os personagens sozinhos ali, eles não podem confiar nas autoridades, eles não podem confiar nas pessoas da cidade, eles não sabem mais quem é amigo, quem é um estranho. E acho que por causa disso ele virou um clássico, e por causa disso o filme dos anos 70 virou um clássico também, porque ele ainda pegou mais essa atmosfera de desconfiança. E o que eu acho que ajudou os dois filmes a virarem clássicos também foram as cenas finais de cada um, que são duas cenas icônicas diferentes. O dos anos 50 termina com o protagonista louco gritando na estrada que você vai ser a próxima vítima e que os aliens podem atacar em qualquer lugar. Esse seria um final ótimo pra trama, era pra ser o final, mas claro, tem o final que os produtores colocaram no filme também. Que eu acho fraquinho, que os dois psiquiatras que estão analisando o protagonista, sem querer acabam descobrindo evidências de que a história dele é verdade e ligam pro FBI pra resolver a situação. Não é um final 100% feliz, mas é um final ambíguo que fala que as autoridades vão ser acionadas e vão resolver esse problema no futuro. É um final que dá mais esperança do que o final pessimista real, que era só o personagem principal correndo igual louco no meio da rodovia. O filme dos anos 70 não quis repetir esse final exatamente igual, mas ele continuou com a ideia de um final pessimista, e o que acontece é que primeiro ele dá uma pequena vitória pro Donald Sutherland, que ele consegue tacar fogo numa estufa onde estavam sendo gerados vários dos casulos que atacavam as pessoas. E aí depois disso corta pra um dia na cidade, ele andando por lá como se fosse um dos clones, só que você acha inicialmente que ele tá sendo esperto, que ele tá fingindo. Só que no plano final do filme, quando a mina loura que tá lá fingindo ser um clone também, tenta interagir com ele, ele revela que ele foi transformado e termina o filme com um grito distorcido do alien apontando pra tela. O que, assim, é um puta spoiler, mas essa é a imagem mais conhecida do filme. A última comparação com os dois filmes que é pertinente, que é uma curiosidade também, é que os dois filmes, considerando o final original do filme dos anos 50, terminam com close-ups extremos na cara do protagonista gritando. Então, olha só.
Então essa foi a Trashback dupla sobre vampiros de almas e invasores de corpos. Dois filmes muito bons sobre aliens que substituem o corpo dos humanos na Terra. E um caso raro de filme original e remake serem os dois considerados clássicos do gênero. E eu acho que é um caso que vale a pena assistir os dois filmes, porque cada um é um retrato bem fiel da época que foi feito, e os dois são filmes muito bons à sua própria maneira. Então é isso, gente. Até a próxima.